Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus possa estar abençoando você e sua casa. Nessa noite tenho mais uma palavra para teu coração. Uma palavra em cima da carta às 7 igrejas, a carta de Tiatira. Uma palavra bem revelada para teu coração, uma palavra para a gente entender esse momento que estamos vivendo. Que, acima de tudo, é um momento de arrependimento. É um momento de voltar-se para Deus. Preste atenção nessa mensagem, que eu creio que vai falar muito no teu coração e vai nos identificar e fazer a gente entender o momento e o que temos que fazer. Preste atenção. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, preste bastante atenção. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que o prosto de cama, bem como uma grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Preste atenção. Fizemos menção do capítulo 2, versículo 21 em diante, a carta à igreja de Tiatira. Uma carta que vai nos centrar nesse momento que estamos vivendo. Eu sei que existem várias interpretações para o livro de Apocalipse, para as 7 igrejas, para as cartas às igrejas. E tem muitas maneiras de pensar e de interpretar, mas nessa noite eu quero trazer uma bem objetiva para você. Eu quero trazer uma interpretação dos céus para o teu coração, para a gente entender o momento. Porque sabemos que a interpretação do Apocalipse, ela serve para um todo e para um momento. Sempre em um momento da história houve uma interpretação para a carta. E há também a interpretação para o todo, que é toda a história. Mas prestai atenção ao que Deus vai falar contigo. Essa cidade chamada Tiatira, que era uma província romana na Ásia, ela ficava entre Pérgamo e Laodiceia, era uma cidade pequena, tinha uma igreja pequena, porém não havia perseguição para com a igreja, como nas outras cidades, algumas outras cidades que a igreja era perseguida, não havia perseguição. Ali a igreja convivia normalmente com o mundo. Aquela cidade era muito materialista. Era uma cidade que havia sindicatos ali, era uma cidade onde o povo era mais materialista. Porém ali também havia um templo de culto a Apolo. E aí nós vamos entender porque a carta começa dizendo que Deus tinha olhos de chama de fogo. Porque Apolo era conhecido como Deus Sol. E nós vamos entender também que naquela cidade, a economia ali girava em torno também do trabalho com bronze, utensílios feitos com bronze. E o engraçado é que na carta fala que Deus tinha os pés como bronze polido. A carta já começa a Deus dizendo que Ele é o dono da religião e da economia. A carta já vem dizendo que Ele que é o Senhor. E que a verdade é que Ele é o único Senhor. Ele tem todo o poder na mão, em suas mãos. E a Bíblia fala que Deus disse que tinha contra aquela igreja, que havia ali no meio uma mulher que se dizia profetisa chamada Jezabel. Não se sabe se era o nome dela, ou ela foi nomeada como Jezabel pelo culto que ela praticava. E quando falamos em Jezabel, lembramos do culto a Baal, lembramos da Jezabel, mulher de Acabe, lá do Velho Testamento, que implantou a idolatria, que implantou algo que entristeceu o coração de Deus. E nós vamos entender um pouco o que era o culto a Baal, para a gente entender esse momento. O culto a Baal, o baalismo, era um culto lascivo, era um culto em que tudo era permitido. Baal era chamado de príncipe, ele era filho de El, com Azera, e tinha por mulher Astarote, ou a deusa Astarte, que era chamada deusa da fertilidade, adiantando. E acreditava-se que Baal, em sua briga com seu inimigo chamado Mote, ele morria, então precisava do seu amigo Sol e da sua mulher, Astarote, para ele poder ressuscitar. E acreditava-se naquele culto que quando Baal tinha relações sexuais com Astarote, sua mulher, a deusa da fertilidade, então tudo renascia e tudo era recriado.
Então o culto a Baal era um culto lascivo, licencioso, onde tudo era permitido, onde as orgias, onde tudo era permitido em homenagem a Baal. Também chamado de Baal-Zebub, ou Senhor das Moscas. Baal, ele se identificava com cidades, com lugares e com pessoas. Tanto que no Velho Testamento você vai ver muitas cidades que levam esse nome, muitas pessoas que levam esse nome, que vem Baal na frente. E aquele culto a Baal tirou a identidade do povo de Deus. Chegou a ponto de Elias ter que ser levantado, profetas ter que ser levantado para serrar céu, para ter catástrofes, para que o povo despertasse. E mesmo assim o povo não despertou. E a Bíblia fala que o povo teve que ser levado em cativo. Houve 2 cativeiros, o babilônico e o assírio, para que o povo acordasse. O povo foi levado cativo, houve morte, houve fome, houve tragédia, para que o povo acordasse para Deus. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai ver que já não existe mais o culto a Baal. Jesus, quando estava lá na Judéia, ele já não condenou o povo de Deus, o povo dele, por idolatrias, mas sim por hipocrisia, porque o culto a Baal tinha sido exterminado com o cativeiro que tinha acontecido lá atrás. E nós estamos vendo agora já, em Apocalipse, falando de novo esse culto querendo nascer no meio da igreja, no meio daquela cidade. Um culto à lasciva, à devassidão, à prostituição. E Deus dizendo que se o povo não se arrependesse, que ele deu tempo para se arrepender, mas se não se arrependesse, ele vinha com um prosto de cama, que traduzido é doença e enfermidade. E que ia matar seus filhos, para que o povo viesse a se arrepender dos seus pecados. Queridos, Deus está dando uma chance, porque hoje o mundo é um grande culto a Baal. O mundo todo é um culto, é um mundo levado à lasciva, à prostituição. O mundo todo está sendo tomado pelo sexo, pela devassidão, pela imoralidade, pela licenciosidade. E mais uma vez a mão de Deus está pesando. Hoje no nosso grupo da igreja recebemos um salmo, Salmo 51, que é um salmo que fala sobre arrependimento. A pastora Jussara postou. É um tempo de arrependimento. É um tempo de se voltar para Deus. A Bíblia fala que Deus, eu dei tempo para que eles se arrependessem, mas eles não quiseram. Por isso o prosto de cama vem. Por isso matarem seus filhos. Queridos, Deus não está alegre com o que tem acontecido. Hoje nós temos visto as ruas quietas e calmas. Até final de semana. Mas se não tivesse acontecido isso, como estaria agora? Onde você estaria agora? O que você estaria pensando? O que você estaria vendo? Estamos vendo com que todas essas tragédias que vêm acontecendo, que eu acredito que ainda é capaz de piorar se não for a mão de Deus, essa vai passar, mas é capaz de vir outras para a gente ter que se arrepender. Eu estou vendo o povo orando, estou vendo o povo falando de Deus, não estou vendo só os crentes. Eu estou vendo toda a humanidade falando em Deus, estou vendo os países falando em Deus, todo mundo orando, todo mundo pedindo, todo mundo precisando. Já está acontecendo um arrependimento. É tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Deus. Aquela igreja, aquela cidade, ia ser castigada por causa da vida que levava. Materialismo, culto a Baal, prostituição, coisas ruins. E Deus já começa dizendo que tanto a economia como a religião está na mão dele. Entenda. Entenda que agora só Deus para mim e para você. Você sabe onde está esse vírus? Você sabe onde ele pode estar? Quem pode estar? Você não sabe. Você depende de Deus, você diz, Deus me guarda quando você vai à rua. Você está dentro de casa e fala, Deus me guarda. Você só sente vontade de lavar as mãos, você só sente vontade de passar álcool em gel, e mesmo assim você se sente sujo. Todo mundo com medo, uma pessoa espirra, uma pessoa tosse, o outro já fica assustado. E todo mundo fala, só Deus para me livrar, só Deus mesmo. Olha, se apega com Deus. Se volta para Deus. Se agarre com o Senhor. A mensagem dessa noite para você é: se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Porque não vai melhorar. Ah, essa crise vai passar. Coronavírus vai passar. Talvez alguns não passem também. Mas, se a gente não se arrepender, talvez coisas piores
virão. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero orar. Eu quero orar com você. Ore comigo, inclina tua cabeça. Deus vivo, santo e poderoso, meu Deus, abençoe essa pessoa que me ouve, essa casa, essa família. Trabalha provocando o arrependimento, a transformação em cada coração. Meu Deus, essa pessoa que está me ouvindo, Pai, que não é cristã, que entregue sua vida. Faz essa pessoa entregar a vida a Jesus, faz essa pessoa mudar, Senhor. Toma os que já foram infectados, Pai. Cura, Senhor. Abençoa, meu Deus. Pai, faz um milagre acontecer, Pai. Opere. Opere. Que Deus em Cristo vos abençoe. Lembre, se arrependa. Se volte para Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Fica na paz.